o Dr. Gabriel Caldas, ele vai falar de flexibilização, benefício, flexibilização, benefício ou um grande perigo ao trabalhador? Esse é o tema da live, é uma pergunta. Né? O Dr. Gabriel, ele possui graduação em Direito pelo Centro Universitário Eurípides de Marília, especialista em Direito Civil e Processo Civil pela Universidade Estadual de Londrina, mestre pelo Centro Universitário Eurípides de Marília e doutorando em Estudos de Contemporânea na UFMT. Seja bem-vindo, doutor Gabriel. Pode ficar à vontade. Muito obrigado. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite para estar participando hoje ao doutor Fábio, ao doutor Pedro, a você, doutora Débora, e nós vamos falar um pouquinho sobre, então, os avanços e retrocessos no direito do trabalho. E o tema escolhido dentro dessa perspectiva foi a flexibilização. E como isso pode ser encarado? Como um benefício ou como um perigo? Para começar a falar disso, acho interessante, apesar do curto tempo que nós temos, nós lembrarmos da questão do trabalho. E lembrarmos, então, que o trabalho surge na nossa história, inicialmente, como algo muito ruim. Se a gente pegar a origem da palavra trabalho, ela vem do latim vulgar tripalho, que era um instrumento de tortura. Já nas questões da evolução da sociedade, a gente vai falar de escravidão, de servidão e assim por diante. Então, o trabalho surge inicialmente como algo inadequado. Entretanto, com a evolução do tempo, e assim por diante, ele toma um patamar constitucional para chegar a um ponto que hoje nós temos na nossa Constituição de 88 como um valor social, como a dignificação do homem. Então, a questão do trabalho tem todo esse aspecto histórico para que a gente possa compreender. E isso vem justamente com o que nós vamos falar. Foram anos de lutas, anos de dificuldade a chegar a uma legislação que garanta algumas situações. E, posteriormente, em 2017, com a Lei 13.467, chamada de Reforma Trabalhista, nós tivemos uma mudança de paradigma. Nós tivemos uma modificação da visualização de como deve ser esse direito do trabalho. Porque até então nós tínhamos medidas extremamente protetivas. E a partir de agora nós trazemos uma perspectiva de flexibilização. Uma palavra bonita, uma palavra que vem sendo vendida, mas que a gente precisa analisar com certo cuidado. Por quê? A flexibilização, então, nada mais é do que o Estado manter uma intervenção nas relações trabalhistas mediante o estabelecimento do mínimo existencial, autorizando, então, em alguns casos, normas com uma quantidade de rigidez menor para que se possa ser negociada entre empregado e empregador. E isso trouxe uma nova visão de uma incógnita, de uma situação se estaria certo ou errado. Todos nós sabemos que a CLT necessitava de uma reforma, mas necessitava de uma reforma com uma produção, com uma discussão, com um estudo muito mais amplo do que acabou acontecendo. E, consequentemente, trouxe, então, pontos polêmicos, pontos controvertidos, pontos complicados, ao ponto de nós sabermos se essa flexibilização trazida, ela é boa ou ela é ruim? E, somado a isso, nós tivemos, então, dentro desse período, na hora que essas respostas começaram a aparecer no Poder Judiciário, uma pandemia que veio e modificou tudo aquilo que nós estávamos acostumados. E muitas vezes, eu, inicialmente, critiquei demais essa reforma. Com a pandemia, a gente passa a pensar que, será que essa flexibilização foi tão ruim assim? Será que essa flexibilização, nesse período pandêmico, não assegurou e não resguardou alguns postos de trabalho? E aqui fica essa discussão muito grande. A flexibilização vem com a manutenção do mínimo. Entretanto, um grande risco, e aqui nós vamos ter que aguardar e ver o que irá acontecer em nossa legislação, é que hoje nós temos um novo projeto de conversão de lei que traz uma nova reforma trabalhista que já foi aprovada e agora segue aí para discussão dentro da questão legislativa, né? Ela já foi aprovada para a Câmara, agora vai ser aí votada no Senado, onde traz uma possibilidade mais complexa, que nós podemos chamar até de uma desregulamentação, ou seja, uma retirada da intervenção estatal da proteção da relação trabalhista. E aqui a gente traz um aspecto muito mais complicado do que a flexibilização. Então, com base nisso, a gente tem dois paradigmas e a gente não tem uma resposta adequada ainda. Nós temos que saber que, hoje, a flexibilização, ela que inicialmente
trouxe um ar de ausência de proteção, durante o período pandêmico, mostrou-se uma ferramenta importante. Então, nós temos que trazer os dois lados. Ou seja, há um perigo, sim, em relação à reforma, em relação à proteção dos direitos dos trabalhadores, que foi historicamente muito disputado, com toda certeza. Mas hoje, essa flexibilização, principalmente no contrato de trabalho, na criação de novas figuras, como, por exemplo, o trabalho intermitente, na questão do teletrabalho, que se mostrou tão presente e hoje está aqui nessa situação, ele é benéfico ou não? Essa é uma pergunta que nós vamos levar algum tempo para responder. Então, encerro a minha fala trazendo esse aspecto e deixando uma interrogação na cabeça de todos vocês para que a gente possa pensar. Agradeço imensamente o convite, sinto honrado por estar ao lado de figuras brilhantes da advocacia matogrossense e parabéns ao Instituto por esse projeto.